Bom, boa noite a todos. Eu, professora Viviane, né, presidente da comissão examinadora, abro a sessão pública para a defesa do trabalho de conclusão de curso, estudo de aplicabilidade de centrífuga no tratamento de rejeito de minério de ferro, a ser defendido pelo aluno do curso de graduação em Engenharia de Minas do UFMG, Gustavo Araújo Pinto Saldanha. Eu quero agradecer aos membros da banca examinadora, a engenheira de Minas Tamires e o professor André Santos, pelo aceite cordial em participar dessa avaliação e vê-la também, né, hoje aqui junto com a gente. Então, Gustavo, eu passo a palavra para você, para que você possa dar início à sua defesa, tá? E boa apresentação. Tá bom, obrigado, Vim. Vou apresentar aqui, compartilhar minha tela. Um minutinho. Todo mundo está vendo? Começou agora. Aí você não deixa de ocultar aquela barrinha. Ah, já ocultou. Isso. Agora sim, Gustavo. Posso começar? Pode sim. Deixa eu só conseguir tirar esse aqui. Bom, gente, primeiramente, né, gostaria de desejar boa noite, né, para todo mundo que está aqui presente. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, né, conforme a Vivi já me apresentou. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer estágio no empreendimento de minério de ferro, no interior de Minas, na cidade de Passatempo, e quando eu cheguei lá, eles estavam começando a implementação, né, de um equipamento para tratamento de rejeito. Então, eu vi isso como uma oportunidade, né, de desenvolver o meu trabalho, e cá estou, né, com o trabalho devidamente feito, e a professora Viviane, né, foi a minha orientadora ao longo do desenvolvimento do mesmo. E antes de eu começar também, eu também gostaria de agradecer a André e a Tamires, viu, pela disponibilidade, por ter aceitado aí avaliarem esse meu trabalho. Bom, gente, eu fiz uma agenda só para vocês terem uma ideia de como vai ser o andar, né, da apresentação, do desenvolvimento. Eu vou dar uma breve introdução ao tema, então vou falar a situação-problema, né, que me instigou a desenvolver o trabalho, o objetivo por mim estabelecido, a metodologia aplicada, vou analisar os dados e os números, e, por último, eu vou fazer as conclusões. Bom, no Brasil, o minério de ferro ele começou a ser lavrado em larga escala, né, no século XX, a fim de atender o mercado externo europeu e o projeto de siderurgia nacional. Só que, nessa época, a população não tinha ferramenta, né, nem recursos para lavrar qualquer depósito e comercializar, né, os minérios desse depósito. Então, eles escolhiam, né, os melhores depósitos, aqueles que o minério já estava pronto, né, praticamente para ser comercializado. Então, os melhores depósitos já foram lavrados, né, ao longo dos anos. E os depósitos remanescentes, né, para a sociedade de hoje, foram os depósitos com teores mais baixos. Então, né, a sociedade, as mineradoras tiveram o desafio de se reinventar a fim de conseguir adequar, né, os minérios desses depósitos e tornar eles comercializáveis. E com isso a gente teve, né, a utilização da água, né, no auxílio de processo de limpeza desses contaminantes, e eles viram que isso era uma solução ideal para conseguir adequar, né, os minérios nesses depósitos. E com isso a gente teve o resultado do surgimento de diversas plantas de beneficiamento a úmido, né, ao qual utilizam essa água para auxiliar no processo de limpeza dos contaminantes e adequar o teor desses minérios, a fim de aproveitar ao máximo, né, os recursos minerários que a natureza do Brasil fornece, né? E aquela velha história, né, o que era considerado rejeito, né, antigamente, hoje em dia já é minério. Então, é nossa missão dar o jeito de conseguir adequar e tornar esses minérios comercializáveis. Então, assim como diversas atividades, né, econômicas presentes no mundo, a mineração ela gera alguns impactos na natureza, e o surgimento dessas usinas de beneficiamento a úmido acaba por colaborar com mais um, que é o rejeito em polpa. O que é esse rejeito em polpa? Ele nada mais é que água com sólidos, né, em granometria reduzida, que é as lamas, em suspensão. E esse rejeito, ele deve ter um descarte, um tratamento apropriado, pois ele, como eu falei, ele não tem valor econômico agregado nele, e usualmente ele foi descartado em barragens, né, para empreendimento de grande porte, ou em baias para empreendimento de pequeno porte.
Porém, esses métodos tradicionais, eles não são eficientes e as mineradoras têm o desafio de apresentar novas soluções, né? As barragens, tanto as barragens quanto as baías, não atendem em suas totalidades às necessidades dos empreendimentos minerários, né? As barragens, a gente sabe, né? Caso aconteça algum rompimento, pode causar danos irreversíveis, e as bases que se aplicam ao empreendimento em estudo, eu vou explorar mais para frente, mas ela também apresenta algumas implicações. Eu peguei essa imagem de um fluxograma típico de uma planta de beneficiamento a úmido aplicada ao minério de ferro, só para a gente entender de onde vem esse rejeito, né? Então, a gente pode ver que a água de processo é introduzida nas etapas de peneiramento ou classificação, ou até mesmo nas etapas de concentração, seja por meio de jig, tambores magnéticos, espirais, ou seja, essas etapas vão utilizar água. E com isso, né, a gente consegue produzir aquele minério concentrado, né, que vai conseguir ser comercializado, e o rejeito, né, com nenhum valor econômico agregado. Então, esse rejeito ele deve ser descartado, né, de uma forma segura, e normalmente, como eu falei, acontece a disposição desse rejeito por meio de barragem ou por preenchimento, né, ou enchimento de cava, né, de fundo de cava exaurida, ou galerias subterrâneas para minas subterrâneas. E para esse preenchimento, normalmente a baia trabalha em conjunto, né, e isso aí eu vou explicar mais para frente um pouquinho. Bom, visto isso, né, que o rejeito ele veio aí e as mineradoras têm o desafio de conseguir tratar ele de uma forma mais adequada, como eu falei, quando eu cheguei lá no empreendimento, eles implementaram, deixa eu ligar o laser, eles implementaram esse equipamento aqui, né? Ele é denominado decanter e ele é baseado em força centrífuga. E ele vai fornecer, né, por meio de rotação do cilindro dentro dele, uma gravidade que vai variar de 1.700 a 2.900 a gravidade, né, normal da Terra. E um adendo importante é que a empresa que fornece esse equipamento, as aplicações usuais desse equipamento é para tratamento de esgoto ou frigoríficos. E a empresa, ela me diz que ela está sendo pioneira, né, na aplicação desse equipamento para o tratamento de rejeito. E isso. Então, com isso, eu estabeleci o objetivo do meu trabalho, né, que é analisar o funcionamento e eficiência de separação sólido-líquido, né, que a centrífuga vai fornecer, e os benefícios ambientais e econômicos que o mesmo vem apresentar. Bom, o equipamento, como eu falei, ele é baseado em força centrífuga e ele tem o objetivo de separar a fase de uma mistura de diferentes pesos específicos, né. No caso, essa mistura é o rejeito em polpa, e as fases é a fase sólida e a fase líquida. Então, a gente tem, né, a entrada do rejeito em polpa para dentro do equipamento. Quando chega no cilindro aqui, esse cilindro vai ter uma rotação tão acelerada, tão alta, que a fase sólida, né, ela tende a ir para a superfície do tambor, devido ao fato que a gravidade interna vai estar tão grande que vai conseguir, né, vai ser mais evidenciada a diferença de peso dessas duas fases. Então, a fase sólida ela vai tender a ir para a superfície do tambor, e a fase líquida, né, mais leve, fica afastada dessa superfície. E aí vai ter um caracol transportador, que é denominado, ele vai ser responsável por puxar, né, esse material sólido de dentro do cilindro para evacuar ele por aqui, e a água vai ficando para trás e saindo aqui. Então, a gente vê que é um equipamento, né, que vai ser responsável por fazer a separação sólido-líquida, né, do rejeito em polpa. Bom, e aí, lembrando da física rapidinho, a força centrífuga aplicada aqui dentro, ela é em função do diâmetro do cilindro pelo quadrado da velocidade de rotação, né? Então, desde que o cilindro, né, o diâmetro desse cilindro, ele vai ser fixado, ele não vai se alterar conforme vai usando o equipamento, o empreendimento pode ter o controle da força centrífuga aplicada ali dentro, apenas alterando a rotação, né, desse cilindro. E aí a gente vai para os parâmetros operacionais, né, que a gente pode ajustar o equipamento. O primeiro, conforme eu falei, é a rotação do motor do cilindro, né? Quando a gente tem uma maior rotação, a força centrífuga, né, aplicada vai ser maior, e aí a diferença de peso das duas fases vão ser muito mais evidenciadas, né? Então, a água vai conseguir separar do rejeito filtrado produzido no final. Então, vai ter uma diminuição da umidade, né, desse rejeito que sai aqui dessa fase sólida. E
temos também o backdrive, que ele vai ser responsável pelo tempo de residência do material dentro do equipamento. Ele vai ser responsável pela velocidade que esse caracol transportador vai retirar o material daqui de dentro. Então, quando a gente aumenta a rotação, o tempo de residência é menor, ou seja, o rejeito em polpa ele vai ficar menos tempo suscetível àquela separação. Então, a gente vai ter uma umidade maior, né, do rejeito filtrado. Então, foi um desafio, né, do empreendimento de achar o ponto ótimo dessas duas rotações a fim de atingir, né, uma eficiência de separação adequada. E um adendo também importante é que essa rotação ela não pode ser tão alta, né, às vezes a gente pensa, vamos aumentar ao máximo, para ter a força centrífuga melhor e uma menor umidade, mas não pode, pois o equipamento pode começar a vibrar muito e a gente ter a quebra do mesmo. Bom, então, eu peguei o fluxograma da planta de beneficiamento, né, eu cortei a parte, né, que refere-se ao tratamento de rejeito, e antes da aplicação das centrífugas, né, tinha um espessador, o rejeito era encaminhado para ele começava a fazer, né, o processo de separação, o material que se adensava, né, o underflow, era direcionado para as baias, nas baias acontecia a limpeza delas, né, chegava as escavadeiras, depois que o material decantava, com auxílio de floculantes, né, as escavadeiras chegavam e com conchadas limpava esse material que se adensava e colocava em fundo de cavo exaurido. Então, por isso que eu falei que no início, né, o enchimento de cavo exaurido trabalhava junto com as baias, né. As baias eu vou mostrar daqui a pouquinho o que elas são, né, são escavações para deixar temporariamente esse rejeito para que ele adense, né, e consiga colocar ele em fundo de cavo com a menor quantidade de água possível. Só que não tem como ter esse controle, né, quando a escavadeira vai fazer a retirada desse material, de controlar a quantidade de água que vai junto à escavadeira e que vai ser transportado pelo caminhão. Então, com isso, o fundo de cavo que estava sendo preenchido cada vez mais rápido devido à grande quantidade de água. Então, eu chegava a certo ponto que o empreendimento não ia ter onde dispor esse rejeito e ele ia ter que parar, né, a planta de beneficiamento e a produção de concentrado. Então, eles tiveram, né, o desafio de buscar nova solução, e aí eles, né, implementaram a centrífuga. E aí a gente vê válvulas aqui, as baias, né, elas não vão deixar, elas vão ser um escape ali, né, para ter a opção de ser direcionado para elas ou para centrífugas. Então, o rejeito agora, ele é direcionado para uma caixa de santo, que era denominada, né, ela vai homogeneizar esse material para adequar a porcentagem de sólidos a 25% a 35%, e aí esse material vai alimentar a centrífuga, vai passar pelo processo de separação sólido-líquido, e aí esse rejeito vai passar, né, para correr transportadores e ele vai ser empilhado. A água recuperada, por sua vez, a água que sai, ela não sai totalmente límpida, né? Por mais que o pessoal falava água clarificada, ela não pode sair daqui, depois do equipamento, e ir diretamente para alimentar as etapas de usina que precisam dessa água limpa. Então, ela tinha que ser direcionada para uma caixa, chamavam caixa de água suja, e dessa caixa era direcionada para o espessador complementar esse processo de separação, né, dos sólidos presentes nessa água. A gente vai ver daqui a pouquinho que é muito poucos sólidos, mas mesmo assim, esses poucos sólidos não podem ser direcionados diretamente para alimentar as outras etapas da usina. Então, aqui eu peguei uma foto, né, da baia, para a gente entender melhor. Então, do espessador, o material era antes direcionado para as baias, né, o material era deixado por aí por um tempo, e aí, depois de decantado, né, a parte sólida tendia a ir mais a fundo da escavação e a água fica na superfície, né. E aí, como eu falei, vinha a escavadeira e adentrava, né, a sua concha para dentro da baia para retirar a maior quantidade de material possível. Mas, como eu falei, não tem como ela ter o controle da quantidade de água que ela não vai retirar, né? Acaba que ela colocava muita água dentro do caminhão. E aí, na hora de preencher o fundo de cavo exaurido, esse fundo de cavo era preenchido de uma forma muito rápida, né? Então, essas eram as implicações das baias. E aí eu fui, né, procurar entender melhor os valores, a parte exata do que está entrando e o que está saindo do equipamento. Então, o empreendimento adotava, né, as etapas para fazer as análises de porcentagem de sólido, do rejeito em polpa que alimenta a centrífuga e dessa água clarificada que sai.
E como que era feita essas análises? Né? Era um processo. Primeiro era feita a amostragem em diferentes dias, em intervalos de tempos iguais, né? E esse material era colocado em uma leiteira, por meio de mangotes posicionados para essa função. Então, tinha mangotes estrategicamente posicionados no meio da usina de beneficiamento e os operadores retiravam, né, amostravam por meio desses mangotes e colocavam nessa leiteira que era devidamente etiquetada. O material era enviado, né, para o laboratório físico, acontecia a pesagem do material. Pelo fato da gente estar falando de polpa com muita quantidade de água, para acelerar esse processo de análise, eles utilizavam filtro prensa, né, para acelerar a retirada do excesso de água presente. Os sólidos que ficavam no filtro prensa, eles formavam uma espécie de torta, e essa torta era colocada em uma chapa quente para a remoção desse restante de água. E aí a gente tinha a pesagem desse material seco. E aí a gente tinha, né, o cálculo, né, da porcentagem de sólidos, que é o peso seco, dividido pelo peso úmido. Então aqui, né, a imagem representando a leiteira, o material era colocado aqui dentro, e aqui o filtro prensa utilizado, né, devido à grande quantidade de água, o filtro prensa acelerava essa retirada, a água era direcionada para esse balde depois era descartado, e aqui ficava, né, a torta com sólido. Essa torta era direcionada para uma chapa quente para ter a remoção do restante de água. E o mesmo procedimento, na verdade, um procedimento parecido era feito para cálculo da umidade do rejeito filtrado. Então, algumas pessoas, vocês podem estar se perguntando, mas por que era feito o cálculo de porcentagem sólido para aqueles dois materiais e para o rejeito filtrado a umidade? Porque o rejeito filtrado, ele já vai ter maior porcentagem de sólidos dentro dele. Então, era convenção mesmo do empreendimento falar a porcentagem de umidade referente ao rejeito filtrado. Em contrapartida, né, esses aqui, por ter mais água, eram feitos a cálculo de porcentagem de sólidos. Como era feito, né, o cálculo de umidade? Também era feita a amostragem em diferentes dias, em intervalos de tempos iguais, o material também era colocado numa leiteira que era devidamente etiquetado. Às vezes, a quantidade de material amostrado era muito grande, então, para fazer a análise ia demorar muito. Então, era feita uma outra amostragem em cima as amostras coletadas, né, por cone quarteamento. Então, como era isso? Eles empilhavam, né, esse material coletado, dividiam em 4 partes iguais, 2 dessas partes, arbitrariamente em diagonal, era escolhido e as outras 2 partes eram descartadas. Então, fazia isso para reduzir a quantidade de material a ser analisado. Né? Então, esse material amostrado era pesado, a amostra era colocada também na superfície quente e fazia a pesagem do material. Então, a gente, por meio dessa fórmula, tinha o valor de umidade do rejeito filtrado. Então, eu tive acesso ao banco de dados do empreendimento, com os valores, né, calculados em diversos dias. Então, a gente vê, né, que a alimentação, rejeito em polpa, né, eu fiz uma média para servir como parâmetro aqui para eu fazer as análises. Um rejeito em polpa alimentando com 30% de sólidos, quando passa pela centrífuga, gera os produtos. A água clarificada, né, que não está totalmente líquida, mas está apenas com 5% de sólidos. E o rejeito filtrado com 30% de umidade, né? Então, a gente vê que acontece uma separação sólido-líquido, assim, bastante promissora, né? E, por último, eu fiz um balanço econômico referente ao custo de investimento, né, CAPEX, para a centrífuga e para as baias. E também fiz o custo de operações para as baias e para as centrífugas. Eu sei que a resolução aqui não está muito boa para vocês, mas eu quero que a gente se atende, né, apenas ao total. Então, se a gente for olhar aqui, o custo de investimento da centrífuga é muito maior do que o investimento das baias, né? E a explicação para isso, né, a gente for pegar esse valor de aproximadamente 7 milhões e meio e comparar com 320 mil, o motivo para isso é que as baias nada mais são, como eu mostrei para você, com escavações, né, ali na terra. E as centrífugas não, são equipamentos novos, tem uma série de outros fatores para conseguir instalar ela, né, instalação hidráulica, as caixas, as bombas. Então, deixa o valor, né, para o investimento dela muito maior. Em contrapartida, os custos das baias, né, é um pouco maior, né, dá uma diferença de aproximadamente 130 mil, né, 410 mil para as baias, né, os custos das operações, e para as centrífugas dá aproximadamente 300 mil. Então, a gente pode considerar uma diferença de 100 mil. E por que, né, desse motivo?
porque as escavadeiras, as baias, elas têm que ficar com as escavadeiras, os caminhões, quase que 24 horas, né, operando ali, fazendo a limpeza e a manutenção dessas baias. E atrelado a esses equipamentos, tem o desgaste de pneu, tem o diesel, tem o salário dos operadores, então tudo isso deixa os custos dela maior em comparado com a centrífuga, que vai ter basicamente a manutenção das centrífugas, os mecânicos envolvidos nessa manutenção e os operadores que vão ficar supervisionando o funcionamento da máquina. Então, a gente pode perceber, né, que uma alimentação da centrífuga com 30% de sólidos e aproximadamente 70% de água, ou seja, a maioria água, vai gerar um produto com 70% de sólidos e 30% de umidade. Então, meio que esses valores se inverteram, né? Além da água clarificada, com 5% de sólidos apenas, mas, como eu falei, ela tem que ser direcionada para o dispensador complementar, né, a limpeza dela. Então, com isso, a gente vê que grande parte da água presente no rejeito em polpa, ela é separada, né, do rejeito, e o que isso vai facilitar o descarte desse rejeito filtrado, né, que vai estar com mais sólidos presentes nele. E dentro das conversões adotadas pelo empreendimento nesse sentido, a gente tem um empilhamento com rejeito seco, produzido pela planta, né, tem um rejeito seco, tem um rejeito em polpa e um rejeito seco. E ou a codisposição com estéreo gerado pelo decapeamento do empreendimento. E também, né, pelo enchimento de cava exaurido, só que dessa vez com muito menos água, né, pois tem um controle devido à eficiência do equipamento. E conforme a gente viu, a água processada pela centrífuga com 5% de sólidos, ela não pode ser diretamente direcionada para as etapas da usina que requerem sua utilização, pois esses sólidos presentes, por mais que sejam pouca quantidade, né, eles podem contaminar os processos, né, que necessitam da água limpa, ou até mesmo entupir as bombas de água que vão alimentar essas outras etapas. Então, com isso, né, há necessidade de direcionar essa água para o dispensador complementar o processo de clarificação e tornar ela reaproveitável. Então, as centrífugas, elas necessitam do auxílio do dispensador ali no empreendimento, só que essas centrífugas elas vão permitir um melhor e mais rápido reaproveitamento dessa água, né? Uma vez que, com a utilização das baias, grande volume da água, como eu falei, acabava por ser encaminhado para as cavas exauridas. Com a implementação das centrífugas, não, né? Essa água já volta para o dispensador que está dentro da usina de beneficiamento e do dispensador é direcionado para a caixa de água que vai alimentar todo o empreendimento. Então, com isso, a gente pode concluir, né, que o descarte de reagente em polpa é uma realidade no qual os empreendimentos minerários estão cada vez mais sujeitos a enfrentar, né? Visto que a produção do mesmo, né, desse rejeito está atrelada à existência de depósitos com minerais com baixo teor de ferro, e cada vez mais, né, a gente vai tender a lavrar depósitos com teores mais baixos. E o sistema de descarte como baias e barragem, eles tendem a ser ultrapassados, né? Uma vez que as barragens, como eu disse no início da apresentação, elas podem causar danos irreversíveis caso aconteça um rompimento, né? Mas são danos desastrosos à natureza e à população próxima ao empreendimento. E as baias, né, como eu explorei ao longo desse trabalho, elas acabam por não atender em sua totalidade o rendimento e a produtividade requerida, né, pelo empreendimento. Visto que, caso acontecesse dela atingir o seu saturamento, ou seja, as baias começassem a ficar muito cheias, ou a própria cava exaurida, a usina de beneficiamento tinha que parar, né, para que a frota fizesse a limpeza das escavadeiras, a frota fizesse a limpeza das baias, para que a frota escavadeira fizesse a limpeza das baias, né? Bom, e a gente viu, né, que apesar das centrífugas, apesar do investimento alto, né, 7 milhões comparado com 320 mil das baias, e não diminuírem drasticamente, né, teve uma diminuição de mais ou menos aproximadamente 100 mil reais, tem outros fatores, né, que a implementação das centrífugas refletem, né? E um adendo importante aqui também, se a gente fosse considerar essa diferença aqui de aproximadamente 100 mil e aqui de 7 milhões, para se fazer jus ao investimento, né, desconsiderando os encargos de amortização e outros, as centrífugas iam ser pagas
aproximadamente depois de 6 a 7 anos, né? E depois desses 6 a 7 anos ia ter uma diminuição dos custos, né, de 100 mil. Apesar disso não ser um fator econômico direto tão benéfico, tem outros, né? Em termos econômicos, a gente tem a constância da usina, uma vez que não há necessidade de ficar parando a planta para aguardar as manutenções e limpeza das bases, quando essas se encontram cheias. E isso ajuda no atingimento de metas de produção. Em termos ambientais, a gente tem um melhor reaproveitamento da água, né? Como eu disse, antes, muita quantidade de água era direcionada para fundo de cabo exaurido e ficava por lá. Agora não, essa água já é redirecionada para a usina. E em âmbitos sociais, a gente tem uma maior segurança para os colaboradores e para a população que vive próxima, né, ao empreendimento. Por fim, pessoal, o empreendimento de grande porte, né, o qual utiliza barragens para o descarte de rejeito em coco, as centrífugas, elas também podem ser uma excelente alternativa, né? Devido ao fato que o licenciamento de barragens em tempos atuais, né, com os rompimentos que tivemos nos últimos anos, é de difícil aquisição. E aí que a implementação das centrífugas se justifica ainda mais, né? Porque além de porque vão promover maior segurança, visto que elas seriam substituídas e não teriam mais riscos de rompimento. É isso, obrigado. Muito bom, Gustavo. Excelente apresentação, tá? Obrigado. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que são as observações e comentários, né, dos avaliadores do seu trabalho. E como é de praxe, a gente, né, sempre coloca a pessoa externa, né, para falar com uma forma de gentileza, né, ser a primeira a falar as suas observações. Então, eu vou passar a palavra para a engenheira de Minas, Tamires Souza, né, para que ela possa fazer seus comentários. Tamires, fica à vontade, o tempo é ilimitado, viu? Tá bom. Pena que a gente não está te vendo. Pois é, eu acho que depois eu vou colocar o celular aqui, que aí vocês conseguem ver. Eu preciso manter a apresentação, posso parar, como que é, para o pessoal me ver? Se ela quiser fazer uma observação no seu slide, ou no seu texto, tá? Ok. Eu quero agradecer, né, a Viviane e o Gustavo pelo convite, eu fiquei realmente imensamente feliz, e fiquei feliz de saber que a Viviane ainda deixou um espacinho no coração dela para o tratamento de minérios, fiquei feliz em saber, viu, Viviane? Pequenininho, tá? Não, mas ele tá aí ainda. O Gustavo tá ajudando a gente, não deixar a Viviane totalmente para lá. Tá certo. Mas, Gustavo, eu gostei muito do seu trabalho, né? É um tema muito pertinente, que está em voga, né? Por várias questões que você mesmo citou. Começando a falar pela sua apresentação, né? Uma apresentação muito clara, objetiva, você falou com muita segurança, né? Então, dá para perceber que realmente você, né, participou de todas as etapas de elaboração do trabalho, que é realmente um trabalho genuíno, é seu, você que fez isso, né? Eu queria, Viviane, se possível, colocar aqui os meus comentários que eu fiz no texto, pode ser? Seu microfone está desligado, Viviane. Isso. Aí, Gustavo, você pode parar de compartilhar a sua tela para visualizar a tela da Tamires. Boa ideia, Tamires. Eu vi isso numa defesa de doutorado, eu achei super interessante. Boa ideia, eu vou passar essa ideia para os próximos examinadores. Aí, você sabe compartilhar aí? Oi, só um minutinho. Está compartilhando? Ainda não. Não? Você foi em apresentar agora? Ainda não. Apresentar agora, a tela inteira, clica no meio e depois em compartilhar. Não. Ainda não. Não? Não. Tamires. Oi. Eu acho uma alternativa. que é a minha internet. Deixa eu só uma alternativa é você mandar
para a Viviane ou para o Gustavo e eles apresentarem e você vai falando, se você não conseguir. Eu acho que é melhor. Se quiser mandar no meu e-mail, mas você fez o procedimento correto? Apresentar agora, tela inteira, clica no meio. Eu acho que é a internet, Viviane. Não, tudo bem, você pode mandar aqui para o meu mais e-mail. Deixa eu mandar aqui. Esperamos sem problemas. Tá bom. Vou te mandar no WhatsApp. Tem como você... Tem. Você sabe? Está até aqui aberto já. No começo, eu demorei um pouco para entrar na reunião, gente, porque bem na hora que eu fui entrar, a internet, não a internet, o meu computador começou a ficar muito lento. E aí, por isso que eu demorei uns 2 ou 3 minutinhos. Eu já estava até achando que eu estava muito errado. Eu sempre entro com antecedência, mas o computador está sendo muito requisitado, né, nessa quarentena, ele está batendo. Ó, o João Paulo Sena entrando. Oi, João Paulo. Boa noite. A gente só está esperando aqui um documento para a Tamires falar sobre ele. Bem-vindo, João. É um prazer te receber aqui. Ó, um monte de gente entrando agora. Ó, tardam, mas não falham. Tamires, se você quiser também, os meus alunos, eles têm feito assim, o Gustavo... Chegou no WhatsApp? Ainda não. Você viu que eu mandei um oi? Chegou. Peraí, deixa eu abrir. Eu vou abrir o documento. Aí você marcou os comentários, né? Ótima ideia. Deixa eu só abrir aqui. Gente, meu computador ele não é muito moderno, não. Demora um tiquinho. Aí, enquanto isso, eu vou compartilhar na tela também. Isso. Aí, Tamires, já está vendo a minha tela? Aí você pode falar. Perfeito, Vivi, obrigada. Vamos lá, então. Gustavo, né, o seu texto fluiu muito bem a leitura, né, muito bem organizado, gostei muito também, né, da forma como você escreve, então, você está de parabéns aí. Obrigado. E aí, começando, o bom da apresentação é isso, né, porque esclarece muitas dúvidas, eu queria muito saber se você tinha feito estágio lá, né, foi isso que aconteceu, né? Sim. Tá. E uma outra dúvida que eu tinha também é se você participou ativamente da coleta dessas amostras. Vi que você colocou lá que foram os operadores da usina, né? Mas você chegou a acompanhar algum dia? Sim, não. Eu cheguei a, de fato, fazer, só que eu fiquei lá 6 meses. Então, até eles implementar o equipamento, ele funcionar normalmente e tal, então eu tive pouco tempo de acesso para fazer as coletas e etc. E aí, esse ano, eu voltei lá para coletar os dados depois que o equipamento já estava estável. E aí, eu peguei o banco de dados que eu tive de acesso, né, de agosto do ano passado até maio desse ano. Mas, sim, eu participei. Uhum. E a motivação da empresa, Gustavo, para utilizar o decanter foi depois dos acidentes com as barragens? Já era alguma coisa que eles já estavam prevendo, mesmo antes dos acidentes? Você sabe falar? Isso é curiosidade mesmo. Eu acho que sim, foi devido aos acidentes, porque eles têm um empreendimento que meio que foi diretamente, acho que diretamente, que era perto
de uma das barragens que foram rompidas, e então foi devido tem uma parte nisso, né, mas também foi mais para atender as demandas deles internas, sabe? Mas, assim, teve um lado de pressão, assim, porque também as mineradoras, elas tendem a mudar, né, devido a esses rompimentos. Então, sim, tem esse lado, mas foi um lado mais interno, mesmo de atender as necessidades deles. Entendi. Tá bom. Vamos começar, então, pelo resumo aí que a Viviane já colocou aí. Certo. E só uma questão, que você até coloca isso, acho que na conclusão também, que essa questão da água auxiliar, né, no processo de separação dos contaminantes. Eu acho que na conclusão você fala até lavagem dos contaminantes. Só um cuidado aí, né, que, na verdade, a água, ela não é a água propriamente dita que vai fazer essa separação dos contaminantes, né? A gente usa, né, esse processamento a úmido, né, por vários fatores, né, principalmente aí facilidade no transporte, né, redução do ruído durante os processos, durante a moagem, né, absorção de calor durante a moagem. Então, na verdade, ela não auxilia no processo de separação dos contaminantes, a água em si. Aí depois só, né, muda isso aí, né, nas quais a água auxilia nos processos de beneficiamento a úmido, né, auxiliando no transporte, na absorção de calor, né, porque ela em si não sozinha, né, ela não vai fazer essa separação aí dos minerais de ganga daqueles que são de interesse. Certo. Aí, em alguns locais, que está no resumo também em outros locais, separação sólido-líquida. Aí é só errinho mesmo de digitação, eu acabei marcando até de outra cor, o que é algum erro, assim, alguma questão, né, de discussão de resultados, de definições, eu coloquei de amarelo. Aquilo que está relacionado, assim, questões de ortografia, eu coloquei aí desse azul esverdeado aí, tá bem? Então, separação sólido-líquida aí. Tá. Quando a gente já vai lá para a introdução, você, né, de novo, lá no primeiro parágrafo, tem essa questão da água auxiliar na separação de elementos não desejáveis. É aquele ponto, não é a água sozinha, ela não faz milagre, né? Na verdade, a gente... a água, como eu falei, né, a gente utiliza esse fluido para facilitar aí durante o beneficiamento. No terceiro parágrafo da introdução, só uma outra coisa também, você colocou assim, ó, diante desse fato, a solução mais simples, mais barata e mais utilizada, em grande parte do mundo, é a barragem de Rejeito, que se baseia em um grande reservatório de terra. Eu entendo que uma barragem, ela é uma obra de terra, mas ela é um reservatório ou de polpa de água, né, quando a gente pensa em barragens de hidrelétricas. Mas só trocar isso aí, coisinha simples também. Os objetivos, ok, né? E assim, eu vi que todos os objetivos que você propôs aqui, você cumpriu. E aí, Gustavo, eu queria até fazer já indo para a revisão bibliográfica, o primeiro comentário aqui que eu tenho é um comentário que eu queria fazer um comentário geral, com relação às suas tabelas e algumas figuras. Você até comentou isso naquela tabela lá de CAPEX e OPEX, que é a resolução, às vezes eu não sei se talvez você tenha feito essas tabelas no Excel e na hora de colar perde um pouco de resolução, mas essa aqui ainda dá para ver. Tem algumas lá na frente, quando você apresenta os resultados, né, de porcentagem de sólidos, a umidade, que tá, né, os números estão bem pequenininhos, e aí eu acho que você pode dar uma melhorada. Okay. Por gentileza, aumentando às vezes, igual nesse caso aqui, está mais cinza, talvez colocando ela numa cor preta, né? Tá. Perfeito. Aí, vamos... lá na página 13, quando você está falando dos produtos, né, que a gente tem do beneficiamento do minério de ferro, que a gente pode ter aí, né, os granulados, o sinter feed e o pellet feed. Isso. Aí, eu queria fazer a seguinte observação, né?
você fala o seguinte, que os produtos gerados, eles vão alimentar a indústria siderúrgica para a produção de ligas, sendo consumidos em alto-fornos, e não esquecer também dos reatores de redução direta, porque às vezes aqui no Brasil a gente tem muito alto-forno, né? Mas lá fora a gente tem muito reator de redução direta, aqueles tipo Midrex. Então eu acho que é interessante você enfatizar isso, né? Porque os nossos produtos, principalmente, né? As pelotas que a gente produz, elas são utilizadas para alimentar esse tipo de processo de redução direta, beleza? Uhum. Beleza. E aí, né, fala assim, por isso, o minério fino, aí você fala do sinterfeed e do pellet feed, devem ser aglomerados por um processo de sinterização. Aí só uma coisa, o sinterfeed a gente aglomera Por sinterização. por sinterização. E o Peletização. pellet feed por pelletização, porque apesar de serem processos, né, de aglomeração, são processos extremamente distintos e acaba gerando para a gente também produtos muito distintos, né, em vários critérios, né, especificações aí tanto de teor, de durabilidade, enfim, né, estruturais, então é interessante a gente modificar isso aí. Ok. E aí, né, só para finalizar esse parágrafo aí, você coloca assim, o minério granulado pode ser utilizado diretamente no alto-forno para a produção do aço. Aí só um adendo também, né? Tanto quando a gente tem um alto-forno aí, né, ou a redução direta, no alto-forno a gente produz o quê? É o aço. A gente tem o quê? Qual que é o produto do alto-forno? A escória e tem o outro também. É o nosso gusa, lembra lá do gusa? Isso. Que a gente chama de ferro gusa, né? Isso. Quando a gente tem alto-forno, a gente tem o ferro gusa, e quando a gente tem os processos de redução direta, a gente tem o ferro esponja, né? Certo. Então, porque a gente não tem o aço direto. Então, eu acho que é importante, assim, corrigir isso aí. É claro que eu não sou engenheira metalúrgica, você também não é, mas eu acho que é importante, né, essa correção desse conceito aí. Então, a gente vai alimentar o alto-forno para produzir o quê? Para produzir gusa, né? E depois o gusa vai passar pelo processo lá de aciaria para a gente conseguir obter aí o aço. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Nada. Aí você fala que no tratamento de minérios, como no tratamento de diversos minerais, eu trocaria a palavra aí por minérios. No final da página 13 aí, né, quando você fala da disposição de rejeitos, eu achei bem bacana, você falou, né, a importância de encontrar outras formas, né, dessa disposição, e eu acho legal você enfatizar uma outra coisa, falar o seguinte, rompimento de barragem mata gente, né, eu acho que isso choca, né, então vocês têm um trabalho tão bom, bota isso que eu acho que realmente choca, prende mais atenção, entendeu? Ok. Seria um ponto aí. Mas quando você fala isso, você fala colocar valores numéricos? Não, só falar. Aí, ó, isso está marcado de amarelo. Você fala, né, várias questões socioambientais, né, como destruição de comunidades, e você tem a destruição da vida, né, que é algo que não tem valor, né, não tem valor que se pague isso, né, então eu acho que é importante você mensurar só mais um critério, que eu acho que é o mais importante que a gente tem. Ok. Aí, indo lá para o próximo item aí, o 2.3, a separação sólido-líquido do rejeito, lá na página 16, só acho interessante você falar, né, para quem seu trabalho vai ficar aí, né, disponível no site no acervo da universidade, você colocar que o espessamento também, ele é realizado para o concentrado, só colocar isso. No caso, você está estudando o espessamento de rejeito, mas já que você está falando de espessamento em linhas gerais, reforçar aí que ele é feito também para os concentrados, tá bom?
Aí, nesse mesmo parágrafo aí, né, a frase que está acima dessa figura 3 aí, você fala o seguinte, que o overflow é direcionado para a parte superior, composto por partículas finas, leves e pela água clarificada. Aí vamos pensar aqui, né? Normalmente essa água não pode ser recirculada diretamente na sua usina, né? Tanto é que você afirma aí que ela tem algumas partículas leves e águas clarificadas. Sim, sim. Não tem? Então, você não tem água clarificada aí, concorda comigo? Então, é porque lá nesse empreendimento, a água superficial que ficava, né, na parte mais alta de dispensador, ela alimentava a caixa de água que alimentava o restante da usina. Então, por isso que eu coloquei isso. Ah, tá. Ela já era uma água realmente bem clarificada, ok. Entendido. Tá. Agora, lá na página 17, no final da página 17, início da página 18. Esses 3 parágrafos aí são parágrafos até de uma apostila de espessamento, né? E aí, eu sugiro, Gustavo, que você coloque essas informações em citação direta, porque elas estão na íntegra, entendeu? Elas foram retiradas na íntegra dessa apostila. Então, isso é importante, porque já que são 3 parágrafos, né, quase que um atrás do outro, e eu acho interessante botar. Beleza? Porque aí a gente dá um mérito para o autor aí, sem problemas. Indo lá para a página 19, figura 5. É aquele caso que eu falei. Tá vendo que para ler, a parte escrita tá bem... As letras estão muito juntinhas, mesmo aumentando. Então, talvez você até coloque uma caixa de texto aí por cima e depois agrupa tudo, né? Com uma letra maior, que aí facilita o entendimento dessa figura. Perfeito. Beleza. Agora, entrando aqui no materiais e métodos, sabe? Aí na UFMG não tem o capítulo de discussão de resultados, como é que funciona? É livre. Como é que é, Vivi? A gente não tem um padrão muito rígido. É livre. É livre para os alunos escolherem a melhor forma de dissertar sobre o tema. A gente tem umas regras gerais, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aí as formas que essas 3 partes são divididas é critério do aluno. Entendi. Aí, eu não sei, né? Aí você vê com a professora Viviane, o que você acha? Eu dividiria esse capítulo em 2. Início, que se apresenta os equipamentos, fala um pouquinho aí, né, de quais são as variáveis, né? Apesar de, né, você falou que você não participou, né, da coleta dessas amostras, já que você apresenta as tabelas, você teve, né, o critério de fazer as tabelas, calcular uma média, eu colocaria como um capítulo de resultados. Não sei, o que você acha, Viviane? A forma que o Gustavo me apresentou, eu gostei. Então, assim, como a gente não tem uma exigência sobre as partes que devem existir no trabalho de conclusão de curso, não, mas nessa conversa aqui a gente pode chegar num denominador comum, né? Você acha, né? A gente pode dividir esse capítulo como você está sugerindo, sim. Aí vocês dão uma olhadinha aí. Uma coisa que eu sinto, né, que eu achei. Aí um outro ponto que eu sinto, assim, que quando a gente escreve a metodologia, a gente escreve de coisas, de passos, né, que já foram feitos. Então, eu gosto sempre acho interessante, né, e o que a gente vê, né, normalmente aí, é padronizar o tempo verbal, e esse tempo verbal que a gente utiliza é o passado perfeito, né? Então,
coletou, né? Foi coletado, enfim. Eu acho interessante. Aí eu fui marcando ao longo aí, que eu acho que fica bem marcadinho, porque se você optar por não usar, né, o passado aí, deixar tudo no presente, então padroniza, porque aqui na metodologia tem coisa no passado, hora no presente, então pelo menos padronizar. Beleza. E aí, aqui na metodologia, eu quero comentar, você explicou, eu acho que ficou claro durante a sua apresentação, Gustavo, eu só quero checar essa informação. Da figura 6. Eu tinha até colocado uma pergunta assim, tem material que vai para a baia? Não entendi. Aí, você explicando, acho que eu entendi. Isso aí, ainda tem material hoje que vai para as baias, ou essas válvulas só são abertas em caso de algum problema com o decanter? Como é que funciona isso? Então, quando eu cheguei lá, eles começaram com um equipamento só, né? Atendeu, foram adquirindo vários para começar o objetivo deles é reduzir o movimento na base em 80%, mas elas vão continuar ali para caso aconteça algum problema com as centrífugas, todas param ao mesmo tempo, tem que ter um escape. Então, vai continuar. As baias, elas vão continuar, mas o rejeito mesmo, a intenção é ser tratado integralmente, né, pelas centrífugas. E aí vão ser 6, 4, acho que 4 operando e 2 alternando em stand-by, tipo, se precisar é assim. Eu não lembro quantos vão estar operando ao mesmo tempo. Mas as baias vão continuar aí. Essas válvulas estão aí porque, se precisar, vai direcionar material para baias ainda. Entendi. Então, esclareceu minha dúvida. Você também comentou isso na sua apresentação. Então, eu acho legal, Gustavo, você colocar isso no texto. Né? Então, falar por que tem essas setas aí, essas 2 setas que a Viviane está apontando aí, né? Mais à esquerda. Por esse motivo que você acabou de me dizer. Entendeu? Então, com uma frase, você resolve essa questão. Eu gostei muito das fotos, só que na apresentação você colocou mais fotos, hein? Você mocou, escondeu umas fotos da gente aqui, hein? Como diz lá em Ouro Preto, mocou, né, Viviane? Umas fotos. Deixou ela só para apresentação. Gostei muito daquelas fotos que você colocou das baias, super interessante. Aí, umas marcações que estão ao longo da metodologia tem a ver com essa questão do tempo verbal, então não vou, né, passar por isso aí. Aí, indo lá na página 28, abaixo da figura 13. Isso. Você só coloca só uma questão também de terminologia aí, quando você está falando, né, do ensaio para cálculo de umidade. Você fala assim, ó, é colocado sobre uma chapa em uma superfície quente, mais de 100 graus Celsius, para que a umidade ali presente evapore. Na verdade, quem que está evaporando, Gustavo? A água, né? Uhum. Beleza? Então, assim, a gente calcula a umidade, mas quem evapora é a água. E só uma questão aqui, tanto para o cálculo da porcentagem de umidade, quanto para o cálculo da porcentagem de sólidos. Na fórmula, só ficou faltando multiplicar aí por 100%. Eu já estava até pensando, não é 100%. Eu que coloquei. Eu nem coloquei. Você tem que até que ajeitar, que não deve estar no mesmo formato, na mesma fonte que você utiliza, não. Aí, logo abaixo, aí, quando você apresenta a tabela 3, e aí é desse ponto para baixo que eu pensei, assim, né, assim, que eu fiz uma divisão da minha cabeça, que desse ponto em diante seria discussão de resultados. Uhum. E aí, começando tanto essa tabela 3 quanto as demais que estão por vir, tem essa questão, né, dos números estarem realmente muito pequenos. Talvez, né, você tenha deixado a tabela menorzinha
para ela não ser dividida em 2 páginas, mas se for o caso, eu acho que é melhor a tabela tá em 2 páginas diferentes do que tá pequenininho assim, que fica difícil da gente ver, né? Tá. E aí, só uma questão, assim, uma sugestão, na verdade, né? Eu calcularia o desvio padrão também, além da média, né? Só mais uma continha aí fazendo Excel, acho para a gente ter uma noção também do quanto, né, que variou isso aí. Sim. Mas só uma adendo importante também, essa variação, Pode falar. por ser uma novidade, né, eles está implementando, então, se for até olhar assim, os dados, vai ter alguns dados que vão estar fora da curva, mas eu acredito que é justamente por ser coisa nova, testes, e também por lá ser empreendimento de pequeno porte, não ter uma supervisão adequada para amostragens, ou até mesmo quando o operador for colocar no banco de dados, então pode acontecer sim uns errinhos, mas sim, eu coloco o desvio padrão. Mas aí você coloca o desvio padrão e se o desvio padrão for um desvio alto, você explica exatamente com essas palavras que você acabou de falar. Entendeu? Essa questão de ser, né? Tá começando um processo ali, né? De ter essa dificuldade, às vezes, do operador ter acesso a uma planilha, talvez na hora ali, para estar anotando. Entendeu? Beleza. Aí, esse filtro aqui que você falou, eu não. Para mim, ele não é um filtro prensa, não. Ele é um filtro de pressão, né? Sim. A Brastorno tem até um filtro, elas têm até um modelo de filtro prensa laboratorial. Eu acho que eles chamam ele de filtro de pressão. Sim, eu posso estar errado mesmo. Eles que, tipo assim, quando eu estava lá perto do pessoal, eles falaram, não, utiliza o filtro prensa assim. Então, pode ser que eles mesmos estejam falando errado mesmo, né? Mas é de pressão, sim. Essa mangueira que está entrando ali é a pressão mesmo que coloca sobre o material para a água sair com mais rapidez. Aí, logo abaixo dessa figura 14 aí, eu acho que, não sei, eu acho que você trocou, tá assim, ó. Essa torta, assim como o rejeito filtrado, não seria alimentação, não? Não. Essa torta é a alimentação, né? Porque você pegou o rejeito em polpa e filtrou. Não, então tá correto. Sim. Pode até... beleza. Aí, né, logo aqui abaixo você falou... Mesma questão das tabelas, né? Também coloquei o 100% aqui. E aí, Gustavo, você fez uma coisa aqui na apresentação que eu anotei aqui, que eu ia te perguntar. Com quantos anos que se paga a implementação das 6 ou 8 unidades do Decanto? Você falou isso na apresentação e não falou aqui. Eu acho que faltou isso. Certo. Porque, assim, assusta, né? Um investimento inicial aí de 7 milhões. Só que quando você dilui isso aí, né? Pô, já que você está tendo uma economia em torno aí desses 100 mil, num ano, né? Em menos de 6 anos aí, você paga esse investimento. Então, eu acho que seria bem legal você frisar isso, sabe? Tá, ok. Porque mostra. E só uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, você sabe quantas escavadeiras e caminhões são necessários? Porque tem isso aqui para as baias, mas não tem para o decanter. Você fala para fazer a coleta e depois direcionar esse material para disposição? Durante a operação que você colocou, só uma curiosidade minha, tá? Que você colocou a quantidade aqui de horas necessárias e o valor hora. Mas aí você não colocou a quantidade de caminhões e carregadeiras, carregadeiras, igual você colocou das baias. Certo, eu não vou saber te informar assim, não, porque variava muito também, tipo assim, tinha dia que colocava as centrífugas para funcionar, tinha dia que não, então às vezes hoje produziu muito rejeito, as centrífugas trabalharam o tempo todo, não, hoje vai ser 3 caminhões, uma para carregadeira, no final do dia consegue, não, hoje foi menos, então é um caminhão só para carregar, então variava, não tinha um dado muito concreto, as baias, né,
desde o início do empreendimento, então eles já tinham ideia e eu consegui a quantidade exata. Entendi. Tá? Aí, o parágrafo logo abaixo dessa tabela aí, a última linha, você fala aí que os custos, né, referente à operação da ABAE diminuirão em mais de 80%. Expectativa deles. Mas como é que você fez essa estimativa? Não, essa estimativa é o que eles esperavam depois que as 6 foram ser implementados e estivessem rodando integralmente. Então, eles falavam, ó, a nossa expectativa é que depois das 6 estiverem rodando, os custos referentes às BAEs vão diminuir em 80%. Porque não ia estar tanto material sendo direcionado para lá, então a frota que estava ali, que ficava 24 horas por dia, mais ou menos, poderia ser direcionada para outras necessidades, outras demandas da mina, né? Então, era a expectativa deles em diminuir em 80%. Por que tem os 20%? Como eu falei, as baelas ainda vão existir. Então, ainda vai ter, né, umas máquinas operando lá de vez em quando. Por isso que eu coloquei isso. Aí, lá em análise de resultados, página 33, último parágrafo. Você sabe se lá, Gustavo, eles chegaram a fazer a medida de turbidez da água? Não. Não faz, não? Não, lá não tinha, mas é um projeto deles, quando eu estava sendo de lá, eles falaram que queria fazer uma instrumentação adequada para colocar nos equipamentos, para ter um controle melhor. Mas não tinha, era só a porcentagem só de umidade mesmo que eles tinham como parâmetro dentro da análise. Eu acho que se você tiver contato com esse pessoal e for do interesse deles, né, seria até uma sugestão que você poderia dar para um controle operacional, né, fazer esses ensaios de turbidez, né, o turbidímetro tem um equipamento portátil, né, muito simples de trabalhar, então seria mais um ponto. Certo. E no final desse mesmo parágrafo aí, né, você falou de todas essas vantagens aí, né, que são muitas e ainda eu acho que são outras mais, né? Por exemplo, você vai ter menos caminhão rodando, então você tem menos consumo de diesel, né? E um ponto que é importante também é que quando você manda, né, tira esse material direto das baias, como você disse, e a gente manda para essa cava exaurida, a gente está mandando muita água, né? Então, você tem que cada vez mais buscar mais água, né? Essa quantidade de água de recirculação diminui, e a gente não tem mais também, né, se for o caso, precisar de mais água, porque a produção vai aumentar, problemas relacionados, né, à dificuldade de conseguir a outorga de direito desses recursos hídricos, né? Eu acho que é um ponto também muito importante, né? Então, seu trabalho, eu acho que um assunto muito importante, assim, não sei se você tem interesse de continuar estudando isso, você trabalha na área, mas ele é muito importante, assim, né? Hoje a gente vê inúmeras tecnologias aí, né? Essa é mais como você falou, que nem era um equipamento amplamente empregado aí na indústria mineral, e eu acho que é isso, assim, muito bom mesmo, eu gostei demais desse trabalho, né? Aprendi com ele, né? Mais uma técnica aí, dentre tantas dessas que vem aparecendo aí. Parabéns, né? Parabéns a Viviane aí pela orientação. E a pergunta que não quer calar, Gustavo. Eles compraram 6 decanters ou não? Ficou com os 2. Compraram? Que bacana. Quando eu cheguei lá, estavam chegando os 2 últimos, né? Já estavam 4 em operação, mas sim, compraram. Pode fechar aqui, Tamires? Pode. Só teve 2, só para fechar aqui, 2 referências que eu não encontrei lá na lista de referências, eu marquei para você também, para você dar uma olhadinha. Tá bom. Tá bom? Mas muito obrigada pela oportunidade aí de aprendizado e participação. Sucesso, Gustavo. Obrigado, Tamires. Tamires, muito obrigada pelos seus valiosos comentários, tá? A gente fica muito satisfeito de ver, né, que o avaliador, ele teve essa avaliação detalhista, cuidadosa, e, né, a gente só tem a agradecer todas as suas contribuições. Então, nada,
Agora eu vou passar a palavra para o professor André, né, meu colega de departamento, para que ele também possa fazer suas contribuições, né, e observações com relação ao trabalho do Gustavo. Tá certo. Obrigado, Viviane. Obrigado, Gustavo, pelo convite, né? Pela oportunidade, na verdade, de avaliar mais um trabalho do nosso departamento, né? E eu achei que eu ia ser inovador, aí vem a Tamires e já faz o que eu iria fazer de compartilhar as minhas anotações, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo cada dia mais como lidar com esse mundo virtual, né? Então, eu vou compartilhar... Mas pelo menos o seu vai funcionar. Tem isso, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Deixa eu ver se dá para compartilhar só uma das minhas telas. Dá. E se eu ficar olhando para a esquerda, é porque vocês estão à minha esquerda e a tela está à direita, viu? Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Ainda não. Agora... Peraí, permitir que todos participem... Ah, não, eu achei que eu tinha que apertar alguma coisinha aqui. Não, agora... Oi? Agora sim, tá certinho. A gente consegue ver. Tá. Então, eu vou ser mais breve, né? A vantagem de ser o segundo é isso, que o primeiro já falou muitas coisas, então a gente só vai deletando os comentários ao longo do texto para evitar que fique repetitivo, né? E também para que na hora que você receber os dois documentos, um seja complementar ao outro, sabe? Não fique, você não veja o mesmo comentário em um e em outro. Então, antes de começar aqui, eu queria parabenizar, né, pela apresentação. Foi uma apresentação, eu diria, mais esclarecedora do que o seu texto, porque você conseguiu apresentar melhor do que escrever o trabalho, sabe? Mas, da mesma forma, o trabalho também está bom. Em termos de tempo, você cumpriu um tempo, acho que suficiente, sabe? A gente tem que se policiar quanto a isso, para não ficar uma apresentação muito extensa. Os slides também, eles estavam bem claros, né? Alguns tinham um pouco mais de texto, mas você conseguiu apresentar sem ficar olhando para baixo, sabe? Então, acho que você estava realmente entendendo do assunto que você estava falando, sabe? Não era uma apresentação decorada ou algo desse tipo. Então, acho que isso... conta muito ponto para a defesa, né? No mais, acho que da apresentação é isso. Eu queria, já que a Tamires começou a falar da estrutura mais lá para frente, né? Antes de ir passando pelo trabalho, eu queria dar uma sugestão, e a Viviane falou, né, que se a gente entrar em um consenso, a gente pode tentar alterar um pouco da estrutura. Como o seu trabalho ele é um estudo de caso, eu não vejo muita necessidade dessa divisão muito marcada, sabe? De ter materiais e métodos, depois ter análise de resultados. Eu acho que pode ser uma coisa mais fluida. Dentro de um texto, você pode colocar subitens, mas essas marcações grandes, eu acho que algumas podem ficar de fora. Por exemplo, eu já vi em alguns estudos de caso uma parte de introdução, aí depois faz uma revisão bibliográfica e depois já entra direto no estudo de caso, sabe? Sem falar de materiais e métodos, e isso tá sendo escrito dentro da sessão de estudo de caso. E depois, na parte final, eu acho que você poderia tratar de considerações finais e não de conclusões, mesmo por ser um estudo de caso, né? Se não fosse um estudo de caso, aí talvez você tivesse conclusões, mas como é um estudo de caso, eu acho que talvez o termo melhor, né, a divisão seria colocar considerações finais. Depois que eu li... Tá? Oi? Você falou alguma coisa? Ok, não, só tá. Se quiser interromper para comentar, pode interromper, viu? Ok, beleza.
E aí, depois que eu fui ler, eu vi, assim, que talvez a gente poderia fazer um monte de outras coisas, mas você já disse que você saiu lá da empresa, né? Então, Sim. então eu também já desconsiderei essas possibilidades. Por exemplo, avaliar a granulometria desse material que segue para a fase líquida, né? Como que ele está, e mesmo da fase do produto sólido, né? Mas, enfim, isso aí já não tem como a gente fazer mais. Pactuo com com grande parte das coisas que a Tamires falou, e aqui eu já vou começar a descer no seu trabalho, e eu vou deixar exposto as marcações que eu fiz. Não se assuste, porque a Viviane sabe que eu marco muito mesmo, mas não se assuste não, é só você aceitar o que você quiser, e o que você não quiser, você vai lá e desconsidera, tá? Não precisa de ter essa preocupação, não. Então, vamos começar pelo resumo, né? Quando a gente lê um resumo de um trabalho, a gente quer saber o que a pessoa fez e quais foram os resultados que ela chegou. Mesmo o seu trabalho sendo um estudo de caso, eu não consegui identificar aqui os resultados que você obteve. Então, eu até deixei aqui alguns questionamentos, né, para você, por exemplo. Por que o decanter foi instalado? Eles chegaram a avaliar outras formas de separação sólido-líquido e provavelmente sim, né? E por que essas outras formas não foram escolhidas, né? Uma dos motivos você já respondeu, que é a questão do produto sólido, né? Que ele é muito menos, tem muito menos água, então pode deixar com que a empresa evite, né, parar de operar para poder fazer o transporte do rejeito para dentro da casa. Então, acho que é importante você destacar isso aqui, sabe? Porque faz parte do seu trabalho. Não chegou o decanter lá para suprir só uma demanda ambiental, entendeu? Também tem um aspecto econômico aí, né? A empresa parada deixa de produzir e aí não tem lucro, né? Uhum. E aí, aqui no seu resumo, eu acho que você, não sei se tem limite de palavras ou de páginas, alguma coisa? Na nossa resolução, não, só fala que tem que ser parágrafo único, uma página, dentro da nossa formatação, né? Espaçamento de linha, tamanho de linha. Uhum. Então, aí aqui eu separei para você o que eu acho que seria o background, sabe? O que está por trás, o que é seu objetivo, em verde, e o que seria, né? Onde você poderia colocar a parte de resultados para você, para melhorar o seu resumo, né? Depois dessa parte azul aqui. Eu acho que também, mesmo não sendo um trabalho de reuso de água, do mesmo jeito que a Tamires comentou lá para você, que para você falar que barragem mata, eu acho que você pode chamar a atenção aqui nas suas palavras-chave para reuso de água, porque você está matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Evitando a deposição em barragem e também melhorando a qualidade da água de circulação. Então, acho que você pode colocar isso nas palavras-chave para chamar mais link, né, na hora de fazer uma busca, já que vai ficar o trabalho disponível na internet. Aí eu tive a ousadia também de dar uma corrigida no inglês, mas eu não sou expert em inglês não, mas você pode considerar o que achar interessante. Aí eu vou chamar um pouco de atenção, a Tamires chamou a atenção para alguns conceitos, né? E eu vou chamar uma atenção sua para alguns termos, né? Que podem ser perigosos de ser aplicados, né? Então, ou que gera alguma ambiguidade na hora que a pessoa está lendo, né?
um desses termos, por exemplo, é periculosidade, sabe? Sempre que a gente vê o termo periculosidade, ou ele está associado à explosão, ou ele está associado a alguma coisa mais, como que eu falo? Que talvez seja mais impactante, sabe? E o rejeito talvez não encaixe nessa terminologia, sabe? Eu até dei uma sugestão aqui, ó, deixei cujas características químicas estão relacionadas à origem. Você não precisa de falar que é periculosidade, fala que é as características químicas, que aí ninguém vai atrás de você perguntando se o rejeito de mineração vai explodir, entendeu? Uhum. São coisas simples, mas que a gente tem que se atentar, sabe? Uhum. E aí, outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, a gente vê no jargão, né, muitos trabalhos publicados com o termo metais pesados. E aí, com os acidentes lá da Vale e da Samarco, a gente viu mais ainda esse termo ser divulgado, sabe? E aí eu quero te perguntar, qual que é o conceito de metal pesado? Bom, o que eu acho que são metais que podem prejudicar mais em se comparado com outros a natureza. Né? É o que eu entendo. Né? Mais prejudica. O mercúrio vai matar os peixes todos, os bichos estão ao redor de um rio que pode ser contaminado, ou a própria natureza mesmo. Eu entendo isso, né? Não sei se esse é o correto. Entendi. Então, quando a gente está falando de prejudicar o meio ambiente ou a sociedade, né, a população, o termo que a gente deve usar é metal tóxico. Porque ele ser pesado, por exemplo, o conceito de peso não influencia se ele vai prejudicar ou não uma determinada população, sabe? Então, sempre que a gente vê essas coisas, é bom a gente já ir trocando o termo. Então, até coloquei aqui para vocês, se eu estivesse referindo a mercúrio, chumbo, né, cádmio, arsênio, essas coisas, o termo correto é toxicidade, porque toxicidade que mata, não é um metal pesado, não é peso que vai matar, entendeu? Então, é só mais para isso. Alguns parágrafos eu acho que tem períodos muito grandes, sabe? E aí, quando eu chego, por exemplo, lá no finalzinho desse que eu deixei destacado aqui, eu já esqueci o que você estava falando no começo. Então, de repente, dá para dar uma quebrada nesse período, nessa frase enorme, né? Para facilitar a sua exposição de ideias, sabe? Aí, aqui uma coisa que eu achei interessante, análise dos seus objetivos, né? Entendi muito bem seu objetivo e que ele estava limitado ao que você se propôs, né? E aqui no segundo objetivo específico, tá escrito assim, analisar a porcentagem de sólidos que alimenta a centrífuga e a umidade de rejeito filtrado pelo equipamento a fim de determinar a eficiência de separação sólido-líquido. O equipamento não é um decanter? Sim. Ele não está fazendo um processo de decantação? Então, o produto não é um rejeito filtrado, o produto é um rejeito decantado. Certo. Essa nomenclatura mesmo era que o pessoal lá mesmo utilizava. Por exemplo, faz uma amostragem ali do rejeito filtrado, por favor. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu? Então, eu só coloquei pensando na forma que a gente comunicava lá. Mas sim, faz sentido. Eu acho que talvez ficasse... Quando você lê a palavra decanter, não vem outra coisa na sua mente a não ser decantação. Sim. E aí, entendeu? Jardim industrial, né? Isso mesmo. Mas eu acho que, assim, se você quiser colocar rejeito filtrado, mas explicar o que é esse rejeito filtrado, né? Porque a gente não está num processo de filtração. Mas é isso. Aí eu fiz o mesmo comentário que a Tamires, né? Para você... Essas tabelas, provavelmente você tirou um instantâneo, alguma coisa disso da referência, né? Eu acho que você tem a liberdade, e para melhorar a qualidade, mesmo sendo de outro material, né? Não foi você que produziu,
eu acho que você pode, sim, escrever essa tabela no seu texto, sabe? Criar uma tabela e não trazer uma figura e chamar de tabela. Você pode editar a tabela, porque aí a gente vai conseguir identificar tudo que tá escrito sem precisar de dar um zoom maior do que 100%, sabe? Se você pensar que isso pode ser impresso por alguém depois, essa resolução pode ser prejudicada. Outra coisa, alguns termos são características de informalidade, né? E o seu documento vai ficar aí para consulta. Então, acho que você pode passar um pente fino, né? E usar, remover então, remover pronomes demonstrativos em excesso, sabe? Que às vezes não dá para saber a que você está se referindo naquela frase. Então, acho que é importante você fazer isso. E aqui, eu dou uma aula para os alunos do segundo período, e na minha aula tem essa questão aqui das fases, né, de um empreendimento de mineração. E eu já vi várias referências com vários termos diferentes. Então, eu acho que você usar acesso, desmonte com explosivo ou mecânica, carregamento e transporte, recuperação, que eu não tinha ouvido falar ainda, né, o que a gente ouve é processamento mineral, e fechamento, eu acho que é bom você trazer uma referência para embasar. Pode ser qualquer referência que tenha escrito sobre isso, sabe? Porque se a pessoa tiver dúvida, ou se ela, vamos supor que ela não use o termo recuperação, aí ela vai lá na referência e encontra que recuperação pode ser a mesma coisa que processamento mineral, entendeu? Você pode fazer isso, tá aqui para você poder indicar uma referência. E aí tem vários outros pontos que eu pedi uma referência também, sabe? Porque a gente está na parte de revisão bibliográfica e eu tô achando que tem poucas referências. Então, acho que seria bom você trazer algumas referências para esses parágrafos. Aqui, por que você excluiu os processos físico-químicos na frase e deixou flotação como exemplo, né? Como que é? Aqui, nesse parágrafo, você excluiu, isso aqui não estava, processo físico-químico. E a flotação é um processo físico-químico, sabe? Sim. Então, acho que você pode incluir para a pessoa também, né, para o leitor entender que flotação não é processo físico. Sim. E eu já formei já tem um tempo, né? E na minha época era pellet feed fines. Eu não sei se eles já cortaram o fines do termo, mas se cortou, aí você desconsidera. Tá? Oi. André, posso interferir aqui, Pode. já interferindo? Muitos autores colocam só pellet feed mesmo. Entendi. Já dessa ideia aí do material abaixo mesmo de 150 micrômetros. Entendi. Quando eu vi, tinha até uma sigla de PFF, mas deve ser para abreviar a forma de falar, né? Eles optaram por pellet feed só. Mas então tá bom. Então, você desconsidera e vamos para frente. Aí aqui eu fiz a mesma comentário, né? De não só sintetização, mas pelotização também. Eu acho que é importante. Referência. Deixa eu ver mais para frente. Isso aqui me chamou muita atenção. Eu até entrei em contato com a Ana, que está lá no Mato Grosso, não sei se você conhece, que ela fez um trabalho de aproveitamento de rejeitos, né? E quando você coloca essa tabela para mim, eu entendo que eles estejam trabalhando em bases diferentes, né? Porque, por exemplo, como que a gente vai ter um rejeito com 92% de Fe2O3? Realmente. Então, talvez 92% de hematita, isso seria um concentrado. Sim, concentradão.
Pois é. Então, tomar um cuidado. Depois, o que eu sugiro para você? E hoje também, né, mesmo que a gente tenha esses teores aqui, né, de 40, 50, isso hoje já é um minério, né, para a gente. Então, talvez ir lá nessas referências, em vez de ir no Bezerra, ir lá no de Oliveira, no Gomes, no Guimarães, e saber de onde que está vindo esse rejeito, né? Rejeito de gigagem, a gente encontra com 32% de ferro, né? E tal. Mas, dependendo do rejeito, o teor de ferro vai ser bem menor, né? De ferro ou de óxido de ferro, né? Vai ser bem menor. Então, acho que você pode dar uma passada lá nessas referências, dos próprios autores, para entender de onde que está vindo esse processo. Até porque isso vai te dar uma ideia de que granulometria que esses rejeitos têm, né? Que aí a minha outra questão era se você tinha analisado a granulometria do seu rejeito, que aí dava para comparar um com o outro, entendeu? Mas, enfim, então, mais o Peixoto 2016, que me chamou muita atenção, né? Os outros aqui a gente até pode considerar, né, que sejam rejeitos de gigagem, por exemplo. Mas o Peixoto, acho que vale a pena dar uma ida lá. Aqui acho que é a mesma coisa, sabe? Alguns trechos muito longos e aí, na hora de ler, não fica muito fluido, não. Como nessa figura você está trazendo algumas abreviações, né? VD, VA. Se você não conseguir colocar isso na figura, coloca na legenda, porque facilita o entendimento, sabe? Aqui, uma sugestão. Como a Tamires falou que isso veio de uma apostila, se você quiser fazer dessa forma, talvez escreva com suas palavras. Leia lá na sua referência, mas escreve com as suas palavras, de modo que não fique muito parecido, sabe? Para evitar... você já deu o crédito para a pessoa aqui, né? Mas como a Tamires falou que está muito parecido com o material da apostila, então talvez a citação direta fosse realmente a melhor opção aqui, mas se você não quiser fazer a citação direta, escreve com suas palavras, né? Uso da centrífuga, decantadora. Aí aqui eu fui lendo de maneira mais corrida, não marquei muita coisa, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção, viscosidade. Quanto mais fluido for um líquido, todo líquido é fluido, né? Então, não tem medo de usar o termo correto, não, que é viscosidade, e você usou lá na frente, sabe? Usa a viscosidade mesmo e a pessoa, né, ela vai entender o que você está falando. Não precisa de ser informal demais para explicar, sabe? Aí aqui, eu queria conversar um pouco com você, na parte de materiais e métodos, né? Você começou a escrever, falou tudo, e colocou aqui, bem como a redução do tempo de preenchimento da cava exaurida. Está falando que a decantadora vai reduzir o tempo de preenchimento, objetivo principal, a redução das operações na baia, bem como a redução do tempo de preenchimento da cava. Na verdade, é o contrário, né? Não, porque as centrífugas, pelo fato dela pegar essa água, né? Antes, muita água era direcionada para o fundo de cava. Então, o que poderia ser ocupado apenas por rejeito, por sólido, era ocupado por água. Então, como você começa a direcionar esse rejeito filtrado, né? Com 30% de umidade, você reduz o tempo que você vai preencher essa baia. Tá, entendi. Não, eu aumento o tempo. Sim. Se eu estou mandando menos material, eu vou aumentar o tempo. Não, sim. Né? Então, só dá uma olhada nisso aqui. Ok.
Aí aqui foi mais alguma correção para ficar mais claro. Aqui também tá bom. Eu entendi que você só consegue mexer na rotação do motor, né? Do rotor, na verdade, da casca de fora, e na rotação do parafuso, né? Do back drive que está dentro desse material. Eu fiquei pensando depois se só rotacionava a parte do cone, mas depois na sua explicação na apresentação eu entendi que rotaciona tanto o cônico quanto o cilíndrico. É isso mesmo? O cone? Não, o helicoide que está dentro do isso, exatamente. E dentro do cilindro, né? Os dois giram. Então, isso eu entendi bem. Aí que tem alguns comentários. Quando eu vi essa figura, eu fiquei com a mesma dúvida da Tamires, né? E aí você foi na apresentação e explicou para a gente por que ainda existe esse fluxo para as baias, né? Então, acho que vale a pena você escrever um pouco sobre isso, né? Que eles ainda existem, mas são acionados ou poderão ser acionados só em caso de necessidade, né? E a ideia é usar mesmo o decante. E aí, as figuras eu achei também muito, muito boas, sabe? Figura sempre ilustra bastante um trabalho, principalmente um trabalho que é diferente, né? Tá usando um equipamento diferente, eu não conhecia, né, esse equipamento, mas eu acho que ajuda bastante a ilustrar. E não sei se você tem autorização, mas talvez colocar uma foto das baias também, a foto que você usou na sua apresentação, para ilustrar também, né, o que está sendo removido, né, o que pretende se remover e no que isso como que isso está sendo transformado. Né? André, a gente decidiu não colocar fotos das baias porque elas não são deste empreendimento. Então, na apresentação, né, ele colocou para ilustrar a fala, né, e ajudar na explicação, mas aí não é do mesmo empreendimento, então a gente achou melhor não colocar. O que você acha? Então eu concordo com vocês, porque aí você vai ter mais um problema, né, pedir autorização de um empreendimento que você não teve vínculo. Então, acho que é melhor deixar sem mesmo, e aí se alguém quiser procurar saber, aí vai procura na internet, né? Aí veio as mesmas questões que eu tinha colocado antes, talvez melhorar um pouco essa figura. Eu acho que ela é de um PLC, né, lá do próprio, ou era de um computador, alguma coisa assim, e talvez endireitar ela, sabe, fazer alguma manipulação. A VEG não tá te pagando nada, então você não precisa de colocar a propaganda deles, não, entendeu? Ok, aí aqui são só algumas. Eu acho, de novo, vou bater na tecla, talvez ser um pouco menos informal, né? Eu sei que você mostrou a figura de uma leiteira, mas chama aquilo de frasco, não chama aquilo de leiteira, não, porque fica muito, muito informal, sabe? Leiteira é para colocar leite, né? Agora eu pensei. Aí eu tinha marcado isso aqui porque eu pensei que você não ia trazer a metodologia de determinação, mas eu vi lá na frente que você trouxe. Esse Lopes não está listado nas referências, foi a única coisa que eu encontrei, as outras todas estão. Isso é muito bom. E aí, eu vou repetir para você o mesmo que a Tamires repetiu. Os números aqui estão muito ruins de serem lidos, sabe? Sim. Aí, a minha sugestão para você seria fazer igual você fez aqui, ó. Tá vendo? Trazer as 3 tabelas no mesmo momento, porque as datas são as mesmas. Então, fica mais fácil de eu comparar, e se eu
por exemplo, eu vi aqui que teve um dia, você já explicou que às vezes pode ter problema com o operador, mas teve um dia que a porcentagem de sólidos na água estava em 1,67. O que aconteceu nesse dia? Aumentou a porcentagem diminuiu, né, no caso, a porcentagem de sólidos na alimentação, ou o meu processo de remoção foi mais eficiente, sabe? Eu consigo fazer essas correlações se tiver tudo no mesmo horizonte. Se um estiver muito longe do outro, eu acho que dificulta, sabe? Eu, por exemplo, eu tinha que ir lá na frente, aí ver no mesmo dia o que aconteceu, sabe? Então, acho que isso é interessante. Trazer todo mundo para o mesmo lugar. Aqui, eu acho que você só falou de filtro prensa aqui na sua figura, e a Tamires chamou a atenção, mas aqui o tempo inteiro você está tratando de pressão. Eu acho que você entendeu que era um filtro de pressão, mas na hora de escrever, colocou que era um filtro prensa. Não tem problema, já estou me delongando demais, né? Não, fica à vontade, André. Esse é um momento de discussão que é muito enriquecedor, tanto para mim como para o Gustavo também. Uhum. Aí, Gustavo, aqui na tabela, realmente não dá para ver, né? Se a gente não aumentar o zoom, a gente não consegue ver. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você expressa o CAPEX em custo anual, eu estou entendendo que você vai comprar 6 centrífugas todos os anos. Cada ano você vai comprar 6 centrífugas. Aí no ano seguinte você vai comprar mais 6 centrífugas. Então, e talvez, por exemplo, correia transportadora, talvez você tenha que comprar ela e depois talvez ela vire um custo operacional, sabe, anual, alguma coisa assim que você tenha que repor. Então, talvez dar uma repensada nesses itens e também na expressão de custo anual para o CAPEX. Para as baias, eu entendo, sim, que você pode ter que construir, né? Talvez você tenha que construir mesmo. Não, desculpa, tanto para as baias quanto para as científicas é um investimento único, né? E normalmente a gente entende CAPEX mesmo como um investimento único, né? Então, talvez só tirar o custo anual, né? Que acho que pode trazer essa confusão. E eu fiquei bem assustado com esse custo, com esse CAPEX, né? É um volume muito grande, mas você já falou aí que pode ser pago, né, em torno de 6 anos. Então, acho que isso é importante você falar também, sabe? Porque dá a ideia para outras empresas, em quanto tempo, né? Por exemplo, o seu estudo de caso é uma empresa de pequeno porte, né? Pequeno a médio porte. Então, e você sugere que pode ser aplicado em uma empresa de grande porte, por exemplo. Se o processamento desse material é 50 metros cúbicos por hora, para uma empresa de grande porte, eu vou precisar de muitas centrífugas. E aí, talvez essa aplicação não seja economicamente viável, entendeu? Então, é só algumas questões assim que às vezes a gente vai pensando depois que lê, sabe? E é bom para refletir. Aqui no custo operacional, eu fiquei na dúvida onde estaria considerado a questão do custo de energia, sabe? Porque o equipamento é um equipamento elétrico. E energia, assim como água, é algo muito caro, né, para a indústria. Então, você incluiu isso em algum desses itens ou não incluiu? Se não incluiu, por que não incluiu? Então, eles são equipamentos a diesel, né? Então, não são elétricos. Então, o preço está em cima do diesel e manutenções e salário de operador e etc. Aí eles já me deram, né, as horas e o valor por hora, e aí foi isso, entendeu? Entendi. Então,
é um equipamento movido a diesel, né? Eu pensei quando eu li, na verdade, não sei se você escreveu isso e passou batido, mas eu pensei que era com energia elétrica mesmo, entendeu? Então, por isso que eu pensei que fosse mesmo energia, né? Então, só fazer esse comentário, né, que é movido a diesel, para a gente já ter ideia de que não tem consumo de energia elétrica, né? Sim. Aí, só chamar uma atenção, você falou que essas 6 centrífugas dariam conta de processar o rejeito gerado pela usina. É o volume diário, em que unidade de tempo, sabe? Essas 6 usinas dariam conta de processar todo o rejeito diário gerado? Sim, eles produziam, era mais ou menos 2.000 toneladas de concentrado por dia. Então, para atingir, né, para eles conseguirem manter essa produção, até o resto do empreendimento, né, até lavrar tudo. Entendi. Então, eu acho que colocar aqui, né, uma unidade de tempo, que no caso é período, diário, né? Falando em tempo, eu acho que talvez o OPEX você pudesse aumentar o prazo, sabe? Nos 2 casos. Talvez colocar ele anual fosse mais interessante, sabe? Porque mensal é um tempo muito curto para a gente avaliar, sabe? Então, igual a gente, em um mês, a gente vai dar manutenção de 150 mil em centrífuga, sabe? Eu acho que, não sei, você pode pensar com mais calma depois. Isso aí, já pegando o gancho da sua análise de resultados e outras coisas que você comenta, a gente sabe que a constância de uma operação na usina, ela é muito importante, né? Porque toda vez que a gente para uma usina, a gente vai ter que descomissionar, isso leva um tempo. Depois, quando a gente reinicia a operação, a gente vai ter que comissionar aquela usina, e nesse intervalo, né, de comissionamento e descomissionamento, como que eu falo? A recuperação, né, do concentrado, ela diminui, ela sofre variações, na verdade, né? E, enquanto isso, a gente vai ajustando os dados operacionais, né? Então, essa questão de chamar a atenção de que as centrífugas vai produzir constância na sua usina é muito importante, sabe? E acho que você deve ressaltar mais isso, e talvez, se você tiver condições, né, se tiver contato ainda com o pessoal de lá, eu acho que valesse a pena você fazer o seguinte, principalmente aqui a hora que você comenta de benefícios e etc., né? Calcular vamos supor que essa usina ela tenha que parar 2 vezes ao ano. Calcular o prejuízo, né, que ela teria estando parada. Uma sugestão para você fazer isso é considerar que ela estivesse funcionando e produzindo o mesmo tanto de material, sabe? E adicionar aqui no custo operacional, né, das suas baias, esse valor, mas com sentido negativo, entendeu? Em vez de você ter lucro, você vai ter um prejuízo nesse valor. Que aí eu acho que, não sei, né, qual que é você falou aí, 2.000 toneladas por dia que eles produzem de concentrado? Sim. Então, talvez isso aqui, esse valor, sabe, ele já deu uma aproximada desse capex aqui das centrífugas, sabe? E aí o seu trabalho vai ter mais valor ainda, porque você tá deixando de perder dinheiro, entendeu? O conceito não é gastar. Talvez seja deixar de perder o dinheiro seja mais importante do que você vender, do que você ganhar. Entendeu? Eu acho que essa visão, ela pode também entrar aqui, sabe? E eu, assim, já que você tem o dado aí da produção diária, e talvez, se você conseguir com o pessoal quanto tempo que ela fique parada, é uma estimativa fácil de fazer, sabe?
E acho que é bem, bem importante. E aí, aqui, como eu já falei antes, eu não chamaria de conclusões, eu deixaria como considerações finais, né, por ser um estudo de caso. Uhum. Essa parte aqui, ó, eu já vi ela várias vezes no seu texto, sabe? Então, acho que talvez você pudesse ver uma forma diferente de escrever esse conteúdo para não ficar repetitivo. Então, acho que você pode verificar isso. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Acho que não. A Tamires fez um bom trabalho também, né, de pontuar pontos interessantes. Mas um que eu gostaria o último, né, além de você falar que barragem mata, né, eu acho que você pode trazer também a questão social da barragem. Imagina você, as pessoas que moram a jusante de uma barragem, né? No caso, por exemplo, recentemente eu vi uma figura da barragem da CSN, né? E o bairro está ali muito próximo. As pessoas que moram naquele bairro, elas não entendem que mesmo que aquela barragem é construída por outro método e não das que tiveram acidente, sabe? Então, elas ficam... a barragem causa um trauma psicológico para as pessoas também, sabe? Então, acho que é importante, já que a gente está querendo chamar atenção para o uso do rejeito, chamar atenção também para possibilidade de redução do número de barragens, sabe? Eu acho que isso valesse a pena você chamar atenção. No mais, eu acho que é isso. Não tive muitos questionamentos para você, né? Porque a Tamires já foi fazendo, foi muito bom também. Mas é um trabalho de muita relevância, sabe? Eu acho que vai ter o seu lugar nos downloads, né, Viviane? Nos futuros downloads. Mas dê uma olhada com carinho na questão da estrutura, sabe? Que eu acho que pode melhorar o entendimento para quem for. Tá certo, André. Obrigado. Muito obrigada, André, também, né, pelos seus valiosos comentários e pela parceria, né, de estar participando de um número interessante de trabalhos de conclusão de curso dos meus alunos, que eu acho que eu e o André, a gente tem uma interface muito grande, então eu te agradeço novamente. Antes de eu fazer os meus comentários finais, eu queria abrir, né, perguntar se os ouvintes têm alguma pergunta para fazer para o Gustavo. Eu vi que tem, acho que 3 pessoas aqui, um desconhecido, aí tem o Daniel, a Patrícia e a Ronara. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação a respeito do trabalho do Gustavo? Acho que não. Então, dando continuidade, o Gustavo, ele foi o protagonista do trabalho dele, ele ficou 6 meses lá na empresa, né, Gustavo? Isso. E quando ele resolveu redigir, escrever sobre esse tema, ele já não estava mais nessa empresa, ele retornou, ficou um tempo lá, final de semana. O nosso planejamento ele era um pouco diferente, mas no contexto de pandemia, a gente fez aquilo que foi possível, né, Gustavo? E mesmo assim, eu acho que ficou um trabalho, como os avaliadores falaram, de grande relevância, porque o engenheiro de Minas começou a se preocupar mais com uma rota, digamos, para os rejeitos, para uma adequação melhor, para produzir um rejeito mais fácil ou mais seguro de ser disposto. E o trabalho do Gustavo vai nesse sentido, né, em apresentar uma proposta que é pioneira no sentido do uso de um equipamento que não é comum para mineração. E demonstrar os ganhos, né, a longo prazo, a gente pode chamar que para uma empresa de pequena, médio porte é longo prazo, mas para uma empresa de grande porte, nem é tão longo assim, seria um médio prazo, né? Que a recuperação, né, desse investimento, ela é factível. E observando ainda o comentário do André, se a gente contabilizasse ainda as horas
perdidas, né, devido à saturação das baias, então a recuperação desse investimento ia ser num prazo menor ainda. Então, eu acho, assim, que a constância da usina, né, é algo que a gente não considerou nesse trabalho, né, pelo menos nos cálculos, mas que com certeza reduziria essa recuperação do CAPEX. E queria colocar também para os avaliadores, né, que o Gustavo, ele está formando agora, então ele é de uma turma, que a gente chama dentro da UFMG, da turma de alunos concluintes, que são alunos que fizeram atividades complementares no mês de julho e estão formando no meio do semestre, né, porque normalmente ele formaria só no final do semestre letivo. Mas o Gustavo, ele vai colar grau, se tudo correr bem, dia 14 de outubro. Então, devido a esse prazo muito apertado, a gente gostaria muito, de verdade, eu sempre exijo que os meus orientandos implementem todas as observações dos avaliadores. Mas a gente vai fazer o máximo possível, né, Gustavo? Considerando o prazo. Uhum. Então, eu estou falando isso porque, André, esse trabalho devem ser feitos muitos downloads no futuro, né, e talvez vocês também o façam, e ele falou assim, poxa, eu falei para ele consertar isso, e ele não consertou. Aí eu já estou falando que um pouco devido a pandemia, né, movimentou muito a nossa rotina, a gente teve que fazer adaptações, inclusive no trabalho dele, nos prazos, e aí a gente vai fazer o máximo possível, tá, André e Tamires? Aí eu já falo isso pelo Gustavo. Bom, Gustavo, então agora a gente vai para a terceira parte, que é a definição, né, a sua avaliação de fato. Então, eu vou pedir que você saia da sala, eu vou parar a gravação também para a sua nota não ficar gravada, né, que depois essa gravação ela vai para o nosso site. Aí eu te falo pelo WhatsApp quando que é para você entrar de novo. E se quiserem ver a avaliação final, né, que é a nota, é só entrar daqui uns 3 minutos, 3 a 5 minutos no máximo. Tá bom, já volto então, gente. Beleza. Então, muito obrigada a todos, né, que nos assistiram, e Gustavo, até daqui a pouco. Fique aí online, tá? Que eu estou com o WhatsApp aqui ligado. Tá bom. Vou parar a gravação.